Como não é um ambiente de sala onde são todos os outros alunos, os amigos não estão indo e o único que está indo é justamente esse que faz essa situação vexatória com ela. Olá, bem-vindos de novo. E hoje eu queria aproveitar para abordar um assunto que vem nos chamando bastante atenção nos últimos tempos, que é saber escutar as crianças. Saber escutar a criança é saber escutar para além das palavras. Mas eu não estou só falando da clínica, eu não estou falando só do procedimento terapêutico numa clínica. Estou falando sobre a família, sobre os pais, sobre os tios, avós, os professores, a escola, os parentes. Muitas vezes a criança nos coloca algumas frases que passam desapercebido. Atualmente, por exemplo, muitas vezes nós escutamos a criança falando que ela não quer ir à escola, que ela não gosta da escola, que ela não quer mais estar em contato com a escola. E nós começamos a interpretar só no sentido do fato dela ter ficado em casa, confortável, no ambiente seguro, assistindo aulas online, com aquela tranquilidade que durante o ano passado nós tivemos por conta da pandemia. Aí esse ano ela não quer ir para a escola. Saber escutar para além das palavras é entender que muitas vezes o que essa criança está querendo dizer é que ela não quer ir para a escola porque ela tem medo de se contrair, por exemplo, com o vírus e contaminar seus pais, que ela tem medo de transmitir o vírus para outra pessoa. Que às vezes ela pode estar indo para a escola e lá na escola o amiguinho que está frequentando aula com ela a humilha, fala coisas que ela não gostaria de escutar e acaba a entristecendo. Como não é um ambiente de sala onde são todos os outros alunos, os amigos não estão indo e o único que está indo é justamente esse que faz essa situação vexatória com ela e por isso ela não quer ir para a escola. É preciso se entender que muitas vezes para a criança as palavras tomam status de verdade. Então quando uma criança não quer ir à casa de uma determinada pessoa, por exemplo, de um parente, toda vez que se pede para essa criança ir à casa desse parente, ela diz que não quer ir, ela diz que tem medo, ela diz que lá tem fantasma, lá tem monstro, ou qualquer coisa nesse sentido, é importante se escutar para além das palavras, porque pode ser só uma vontade de não ir, e tudo bem, porque ela quer ficar perto do pai e da mãe, como também pode ser que lá ela sofra qualquer forma de abuso. E não precisa ser necessariamente um abuso psicológico ou um abuso sexual. Pode ser uma forma de abuso no sentido de eles colocam ela para lavar a calçada toda e a calçada é imensa e essa criança fica cansada, ao invés de poder brincar, ela vai fazer serviços domésticos. Não que fazer serviço doméstico não seja interessante, mas há que se levar em consideração que é uma criança que também tem o desejo de brincar. Escutar para além das palavras é saber compreender que essa criança, se ela vai, por exemplo, na casa desse parente e esse parente a ameaça dizendo, olha, se você contar o que está acontecendo aqui em casa, nós vamos matar o seu pai e sua mãe. Para essa criança isso toma um status de verdade, isso passa a ser alguma coisa que é realmente real. E esse termo realmente real eu usei de propósito para frisar muito claramente que essa criança acredita nisso com muita integridade, que será sim o que vai acontecer. Ela conta o que está acontecendo na casa do parente e o parente vai lá e assassina seu pai e sua mãe. Como isso toma um status de verdade, ela perde, talvez, e muitas vezes isso pode acontecer, ela perde a coragem de contar e fica se submetendo àquela situação vexatória. Em contrapartida, ela começa a dar indícios de que aquilo não está bom. Ela começa a passar mal quando tem que ir, ela começa a dizer em detalhes, às vezes por metáforas, que aquela situação que ela está indo não está boa. Como eu disse, lá tem monstro, ou eu não gosto do tio, ou o tio me aperta, ou qualquer coisa nesse sentido. Essas situações, e eu estou usando o exemplo de uma casa de família, mas isso poderia ser na casa de um amigo, isso poderia ser na escola, na creche, isso poderia ser na casa da cuidadora, poderia ser na própria casa, inclusive.
Todas essas situações, elas são muito importantes a serem observadas, a serem analisadas, a serem escutadas. E se por acaso os pais, os cuidadores, não se sentirem na condição de se questionar essa criança, não custa procurar a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, para fazer a escuta dessa criança e compreender quais são os motivos da sua ansiedade. Antes de investir um pouco de dinheiro e perceber que ali tem um pouco de fantasia, que ali tem um pouco de exagero, do que deixar isso passar batido na ilusão que é fantasia, é exagero e não era, que essa criança realmente estava passando por alguma situação que para ela não era confortável e que muitas vezes criará trauma para a sua vida inteira. Por isso, volto a dizer, quando se trata de criança, é fundamental se escutar para além das palavras, se escutar para além daquilo que foi dito. Se quiser saber mais informações, acesse o nosso canal, ative as notificações e até uma próxima.